Irmãos, deixem a Bíblia aberta em Isaías 2. Nós temos falado sobre a vida após a morte. E temos descoberto, a partir da Escritura, que a vida após a morte envolve muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que as pessoas criam em suas mentes, elaboram em suas mentes, inventam em suas mentes acerca do que está reservado para nós. E falando sobre a vida após a morte, nós chegamos à parte que fala sobre o reino futuro, o reino messiânico. E nós estamos usando o texto de Isaías 2, de 1 a 4, para falar desse reino que virá, que vai se estabelecer neste mundo quando o Messias voltar. Nós dissemos que haverá, nos eventos escatológicos que estamos aguardando, haverá a ressurreição dos crentes, e os crentes então, ressurretos, vão se unir aos crentes vivos ao tempo do arrebatamento, quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Os crentes que estiverem vivos nesse dia terão seus corpos transformados, e eles, juntamente com os crentes ressurretos, também com seus corpos transformados, subirão ao céu, e iniciar-se-á então neste mundo um período chamado de a ira vindoura, também conhecido como grande tribulação. Depois desse período, a igreja ressurreta com o Senhor no céu, o Senhor voltará juntamente com os seus santos que foram arrebatados, e eles então participarão junto com o Senhor Jesus aqui do estabelecimento do seu reino milenar. Tudo isso está reservado para nós caso nós morramos. Pode acontecer do arrebatamento ser hoje, e aí nós não vamos experimentar a morte, mas se morrermos, nós vamos ser ressuscitados, subiremos com o Senhor no céu, nesse dia que Ele vier buscar a sua igreja, estaremos com Ele no céu durante o período da ira vindoura, e voltaremos com Ele para participar do seu reino, e entraremos nesse reino, e participaremos das glórias grandiosas desse reino, conforme os profetas do Antigo Testamento nos ensinam. Eu já dei muitas bases para isso, já mostrei diversos textos, as minhas anotações aqui, eu já nem sei quantas páginas tem, de tudo que eu já falei para os irmãos nessas últimas semanas acerca desse assunto. Não dá para eu repetir tudo de novo, explicar tudo de novo, não dá. Então, os irmãos que quiserem pegar esse estudo sobre esse assunto desde o comecinho, devem procurar as partes anteriores. Essa é a quarta parte? Essa é a quarta parte. Pegue a parte 1 no YouTube ou na nossa página da internet. Você vai então pegar lá Isaías 2, de 1 a 4, parte 1. E aí começa ali a ouvir, assistir os sermões, até chegar na parte 4. Hoje é a parte 4. É isso? Hoje é a parte 4. O nome dos áudios são O Reino que Está por Vir. Os áudios têm esse nome, O Reino que Está por Vir, do qual nós vamos participar. Pode desligar esse ventilador, por favor? Ok. Esse aqui já ajuda. Se eu começar a desmaiar aqui de calor, os irmãos, não se assustem não, porque depois vai ter a ressurreição, arrebatamento, então não há que se preocupar tanto com a morte do pastor, não. Nós dissemos, logo no início, quando falamos sobre esse texto, nós dissemos que o reino vindouro, o reino que vai se estabelecer quando o Senhor voltar, ele é marcado de 3 formas, ele tem 3 marcas. Primeiro é um reino literal, físico, político, histórico. E nós dissemos isso com base nos versículos 1 e 2 desse trecho que estamos estudando, de Isaías 2. Dissemos também que será um reino de conhecimento. Isso está consubstanciado no versículo 3. E dissemos também que é um reino de paz, de acordo com o versículo 4. Nós já ensinamos os versículos 1 e 2, falamos que o reino será um reino físico, um reino histórico, já explicamos os versículos 1 e 2, hoje vamos falar que será um reino de conhecimento, com base no versículo 3. Então hoje o nosso texto, o texto sobre o qual vamos nos deter por mais tempo, é o versículo 3. Eu quero só destacar mais uma vez, que existem concepções diferentes acerca do reino milenar. Existe, por exemplo, como eu já mencionei em outras pregações, existe o amilenismo. O amilenismo crê que o milênio é agora. Muito conectado com o amilenismo, existe o aliancismo. O aliancismo ensina que Israel
que a igreja, ou melhor, a igreja é o novo Israel. Então, todas essas coisas que estamos lendo e estudando aqui nos profetas, sobre Sião, sobre Jerusalém, sobre Israel, se aplicam de forma figurada e alegórica à igreja. Essa é uma compreensão muito comum no meio evangélico. O meio evangélico tende a espiritualizar as promessas dirigidas a Israel e fazendo com que a igreja se aproprie dessas promessas. O problema é que essas promessas são muito físicas. Essas promessas são muito materiais. O reino de que estamos falando aqui é descrito em termos fortemente materiais. Então, como não dá para aplicar essa concepção material à igreja presente, essas promessas são espiritualizadas pelos exegetas, pelos hermeneutas modernos. Eles dizem, olha, tudo isso diz respeito à igreja. Quando fala de Sião, quando fala de Jerusalém, tudo isso é igreja, mas nós devemos entender isso de modo alegórico, de modo simbólico. O grande problema com isso é que existem outras promessas, existem outras palavras dirigidas a Israel que nunca foram entendidas, nem mesmo pelos profetas que as pronunciaram, nem se cumpriram na história do mundo ou de Israel de modo alegórico. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu estava assistindo uma aula sobre a visão aliancista, sobre essa questão de a igreja ser Israel. E eu estava muito interessado em conhecer isso, e de fato estudei isso durante alguns anos. Estudei numa escola aliancista, estudei 4 anos numa escola aliancista, estudei 5 anos numa escola não aliancista, ou dispensacionalista. Então tive bastante contato com as duas vertentes. E eu me lembro que numa das aulas sobre a concepção aliancista, um aluno que era pastor, pregador, ele estava com uma dúvida, porque ele tinha que pregar num texto no domingo. E era um texto que falava de promessas dirigidas a Israel. Mas na concepção do aluno, aquelas promessas dirigidas a Israel deveriam ser aplicadas à igreja. Porque, segundo a concepção dele, que era aliancista e que estava na classe, a igreja é Israel. E esse texto que ele iria pregar no domingo seguinte, era o texto de Deuteronômio 28. Se os irmãos olharem para isso, eu quero que os irmãos observem as implicações disso. Ele estava com um grande conflito, porque ele teria que pregar sobre esse texto, ele não sabia como pregar sobre esse texto na igreja dele, pelas razões que eu já vou dizer. Vejam o que diz Deuteronômio 28, nos versículos 1 a 6, diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, aqui o texto está se aplicando à nação de Israel, prestes a entrar na terra prometida, prestes a tomar posse da terra prometida, não entrar, mas tomar posse. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Isto é para a igreja, segundo o entendimento aliancista. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí vem: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta
e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. E o texto prossegue falando de riquezas materiais, de livramento de enfermidades, de várias bênçãos que esse povo teria. E então o grande dilema daquele pastor era o seguinte: professor, ele disse, eu tenho na minha igreja uma senhora que é obediente. Ela é extremamente obediente às palavras do Senhor. É talvez a senhora mais fiel àquilo que Deus ordena. E ela está doente e com problemas de finanças. Está prestes a ser despejada, não tem como pagar aluguel. A igreja tem que ajudar às vezes lá, porque ela não tem recursos. Está sofrendo seríssimas dificuldades e eu não sei como eu vou aplicar esse texto aqui à vida dela. Boa pergunta. E não foi uma pergunta capciosa. O aluno estava interessado, ele ia pregar domingo. E aquela mulher ia estar lá, assistindo o sermão, e ia dizer, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu sou obediente, eu sou fiel, e a minha amassadeira e o meu cesto não estão sendo abençoados. A minha colheita está fraca. Gafanhoto comeu tudo. Aqui não pode falar de gafanhoto hoje, que agora gafanhoto virou demônio. Aqui na igreja evangélica, gafanhoto é demônio. Né? Enfim, um absurdo, né? Confundir gafanhoto com demônio é assustador, né? Mas a igreja evangélica faz essas estrepolias. Mas enfim, o que eu faço? Como eu prego? E a resposta dada àquele aluno foi a seguinte: você vai dizer para ela que todas essas bênçãos se aplicam a ela sim, mas num sentido espiritual. É uma saída pela direita. É a técnica do leão da montanha. Quem é mais velho lembra desse desenho, né? Os mais jovens não lembram do desenho do leão da montanha. Você lembra do leão da montanha? Você já está bem velhinho já, né? Mas é a técnica de sair pela direita, né? Escapar do problema. Espiritualiza. Sempre é fácil. Espiritualizar é a saída mais fácil. Você diz que o sentido é outro e tudo está resolvido. Quando acabou a aula, eu me aproximei do aluno e perguntei a ele. Eu ouvi a resposta do professor e eu queria fazer uma pergunta para você agora, para você pensar. Esse texto foi muito usado pelos profetas para repreender Israel, quando Israel se desviou. Porque esse texto não fala só de bênçãos, esse texto fala também de maldições. Esse texto fala de castigos também, não só de bênçãos. Vejam, por exemplo, o versículo 25 desse texto. Fala assim: o Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Quando Israel desobedeceu, e os profetas os exortaram a nação, eles exortaram pensando que o versículo 25 era um versículo alegórico, ou eles exortaram dizendo que isso realmente, literalmente iria acontecer? E quando Israel não obedeceu, o versículo 25 se cumpriu de modo alegórico ou de modo literal? Mas tem mais. Veja o versículo 32. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Quando Israel desobedeceu na época dos juízes, isto aqui se cumpriu de modo literal ou alegórico? Pastor Thomas é especialista em história do Antigo Testamento. Como isso se cumpriu nos dias dos juízes, quando Israel não obedeceu? Se cumpriu literalmente.
Os profetas, quando diziam, olha, voltem para o Senhor, porque haverá uma grande desgraça caindo sobre vocês, se vocês não se voltarem para o Senhor. Quando os profetas diziam isso, eles tinham em mente Deuteronômio 28, e sabiam que Deuteronômio 28 ia se cumprir literalmente, e não alegoricamente. Nós não temos autoridade para atribuir ao texto o significado que nós bem entendemos, a partir da nossa criatividade. Vejam, numa história mais conhecida, vejam o versículo 38. Vocês semearão muito, 38, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. O que aconteceu nos dias de Joel? Do profeta Joel, o devorador, que hoje em dia, eu disse agora há pouco, é um demônio que pega o dinheiro de quem não dá o dízimo. Os evangélicos acabam com qualquer texto, os evangélicos modernos destroem o significado de qualquer texto bíblico. Não era, esses gafanhotos devoradores de Joel 1,4 não eram demônios, eram gafanhotos mesmo, que destruíam as colheitas. Isso se cumpriu de modo literal, era gafanhoto mesmo acabando com tudo. Vejam os versículos 49 a 51, vocês que conhecem a história do Antigo Testamento, estão aprendendo com o pastor Thomas aos domingos pela manhã. O pastor Thomas tem dado excelentes aulas domingo pela manhã sobre a história do Antigo Testamento. Quem não tem vindo, tem perdido lições preciosíssimas. Os que têm vindo sabem acerca dessas coisas que eu vou mencionar agora aqui. Vejam o versículo 49. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Como foi que isso se cumpriu? Quando Israel desobedeceu? Literalmente, Deus levantou os assírios e destruiu o reino do norte. Nós aprendemos isso com o pastor Thomas há várias semanas. Deus mais tarde levantou os babilônios e acabou com o reino do sul. Acabaram, todos foram destruídos, levados para o exílio. Isso se cumpriu tudo literalmente. Eu perguntei para aquele aluno como isso se cumpriu na história. Como os profetas pregavam isso, alegoricamente ou literalmente. E isso então gerou ali um desconforto, eu parei de perguntar. A realidade é que as promessas feitas a Israel são promessas literais feitas a Israel. Alguns dizem que não é possível que o milênio seja literal, porque a base para o milênio, uma das bases principais, é Apocalipse 20. E Apocalipse 20 que diz que Satanás foi preso com correntes. Então dizem, olha, Satanás ser preso com correntes não pode ser literal. E é verdade. Não dá para você prender Satanás com correntes. Tem crente que vive amarrando Satanás. Está amarrado, está amarrado, está amarrado. Pode até mudar, falar está acorrentado, que é dá mais segurança. Está acorrentado, está acorrentado, está acorrentado. Ninguém teve essa ideia ainda. Não sigam essa ideia, por favor. Nem vocês, nem quem está em casa me assistindo. Essas são tolices que os evangélicos inventaram. E realmente, claro que as correntes são figuradas. Claro que não dá para você colocar corrente num espírito. Mas isso não significa que cada palavrinha do texto deve ser entendida alegoricamente. E então dizem, mas como assim? Então é possível que num texto haja coisas alegóricas e coisas literais ao mesmo tempo, ali juntos no mesmo texto? Claro que sim. Claro que sim. O que está escrito em Romanos 12, 20? Se o teu inimigo tiver fome, o que é para fazer? Dá-lhe de comer. Isso é literal? Ou não? Se ele tiver fome, você tem que dar uma comida espiritual para ele. Fala, vem cá que eu vou orar por você. É isso? Não. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. É comida mesmo, é arroz, feijão, ovo. É isso que é para fazer. Dê comida para ele, pão. Vá na padaria, compra pão, dá para ele. Está com fome. Se tiver sede, o que é para fazer? Dá-lhe de beber. Isso é alegórico ou literal? Literal, é claro. Eu tenho que dar água para ele, tenho que dar bebida para ele, para aliviar a sede dele. Isso é literal. E o versículo continua, porque fazendo isto,
ajuntarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Isso é literal ou alegórico? O que vocês acham? Está no mesmo versículo. É literal? Ah, eu vou queimar a cabeça desse cara. Vou incendiar o cabelo dele. Nunca mais vai vir aqui pedir nada. Vou dar comida para ele, vou dar água e vai pegar fogo na cabeça dele. É claro que essa segunda parte tem um sentido figurado. Está dizendo que o seu inimigo vai ser incomodado em sua consciência quando você fizer o bem a ele. É isso. Não há problema nenhum numa mesma linha ou no mesmo versículo existirem palavras que devam ser interpretadas literalmente e palavras que devam ser interpretadas alegoricamente. O que nos ajuda a definir o que é literal e o que é alegórico? O bom senso. Num versículo como esse, ninguém precisa ser muito inteligente para descobrir o que é literal e o que é alegórico. É o próprio bom senso que vai dizer isso, que vai nos ajudar a fazer uma leitura correta do texto. Então, queridos, o texto que está diante de nós é um texto que se aplica a Israel. Fala de Sião, da glória de Sião. E isso, dirigido a Israel, vai se cumprir literalmente. Haverá um dia em que o Senhor aplanará toda a região em torno de Sião, como vimos na semana passada, os versículos 1 e 2 falam sobre isso. Haverá o destaque dessa cidade numa enorme planície. Zacarias menciona as dimensões dessa planície, fala do que vai acontecer, e os povos irão na direção dessa cidade fulgurante, brilhante, cheia de glória. Isso vai acontecer literalmente. Nós paramos de cantar sobre isso, paramos de falar sobre isso, porque espiritualizamos demais a escatologia pessoal, a escatologia ligada à comunidade da fé. Mas nós deveríamos falar mais sobre isso, deveríamos cantar mais sobre isso. Hoje vamos cantar um hino que diz: Sião é a nossa grande e gloriosa cidade. Vamos cantar esse hino. Hoje eu comecei a cantar esse hino no quarto. Eu perguntei para Simone: você conhece esse hino? Ela disse não. Eu falei: não, mas uma senhora da sua idade. Não disse isso para ela. Não disse isso para ela, não. Senão ela ia brigar comigo, eu nem estaria aqui agora. Mas eu disse: mas como você não conhece esse hino antigo? Sião é a nossa, é nossa ou nova? Nossa, Sião é a nossa grande e gloriosa cidade. Também perene morada dos salvos em Cristo Jesus. É assim a letra, Daniel? Daniel achou lá a letra, mandou para mim. Eu lembrei desse hino que a gente cantava que eu cantava quando era criança. Vocês lembram desse hino? Sião é a nossa grande e gloriosa cidade. Lembraram? Eu sei que eu não canto muito bem, não tenho uma voz muito bonita, mas lembra, Thomas, disso? Não lembra? Você também não. E você já está calvo e ainda não sabe esse hino, um hino antigo. Mas nós vamos aprender hoje. É um hino maravilhoso, que fala disso. Sião, a nossa grande e gloriosa cidade. E nós vamos habitar, é a nossa perene morada, e moraremos nessa cidade. É a nossa vida após a morte, pertencendo a esse reino sem igual, esse reino glorioso do Messias. Mas notem, uma outra consideração que eu quero fazer antes de prosseguir e olhar para o versículo 3 propriamente dito. Existe também, nos dias modernos, isso não tem nada a ver com aliancismo, isso não tem nada a ver com o meio evangélico. Os aliancistas são crentes, irmão, não é uma seita, nada disso, pelo contrário, são irmãos amados, queridos, eu os respeito muito. Vários aliancistas já vieram aqui na igreja, pregaram aqui, aprendi demais com esses irmãos, devo muito a eles. Eu creio que os irmãos aliancistas cooperaram mais com a minha formação do que qualquer outro grupo. Eu tenho um respeito enorme pelos irmãos da teologia da aliança, enorme. E eu os amo muito, são meus irmãos amados, queridos. Recentemente fui chamado para falar num seminário aliancista, e vou falar, não sei se depois desse sermão eu vou falar, mas se o convite vai continuar de pé, mas fui chamado para falar num seminário aliancista nas próximas semanas ou meses, não sei agora, não lembro agora, mas aceitei o convite, vou lá, muito alegre, feliz por estar lá com esses irmãos. Então, são queridos que amam a palavra de Deus e querem vivê-la com piedade, amam o Senhor Jesus, são servos dele. Então, o próximo item que eu vou mencionar agora não tem nada a ver com aliancistas.
Eu quero me referir à secularização do milênio. Existe também nos dias atuais uma mentalidade que seculariza uma era gloriosa por vir. Isso é curioso demais, porque quem acredita nisso não são pessoas que creem em Deus, são ateus. Ateus que acreditam numa nova era vindoura, em que esse mundo será um mundo melhor. Eu recebi nessa semana, e os irmãos vão entender melhor o que eu quero dizer, recebi nessa semana o Leandro Boer, mandou para mim um artigo de um escritor chamado Roland Boer, deve ser parente do Leandro Boer, Roland Boer, e o nome do artigo é Marxismo e Escatologia Reconsiderados, é o nome do artigo. Olha a relação, marxismo e escatologia. Já imaginou essa relação de marxismo com escatologia? Muito bem, é o nome do artigo. Foi escrito em 2010 por Roland Boer. E é um artigo de uma revista chamada Mediations, Journal of the Marxist Literary Group. Desculpem o sotaque. Jornal do Grupo Literário Marxista. Escrito em 2010 o artigo, no outono de 2010. E, segundo o autor desse artigo, existe a tese entre alguns filósofos, pensadores, estudiosos, que argumenta que o pensamento cristão e judaico influenciou a narrativa marxista acerca da história. Vejam que interessante isso. O pensamento judaico e cristão influenciaram a narrativa marxista acerca da história, que é basicamente uma cópia do original, que é a escatologia bíblica. Ou seja, os marxistas se inspiraram na escatologia bíblica para criar as suas utopias. E aí, nesse caso, os males da presente era, com as suas alienações e as suas explorações, isso deve ser visto como pecado. Esse pecado, que são os males da presente era, com suas alienações e explorações, serão vencidos pelo proletariado, que é o Redentor que virá, que é o Messias coletivo. E então será inaugurada uma gloriosa nova era, na qual o pecado será vencido, os injustos, os opressores, serão punidos, e os justos herdarão a terra. E aí o autor prossegue em seu artigo, dizendo que ele não crê que Karl Marx e Engels tivessem sido influenciados pela visão escatológica judaica ou cristã. Ele diz que Marx estudou o livro de Isaías numa universidade em Berlim com um professor chamado Bruno Bauer, mas Marx recebeu uma influência em que recebeu aulas que diziam que na verdade Isaías falava não do futuro, mas dos ideais que ele tinha para o seu tempo. Então Marx não assimilou a escatologia bíblica. Por isso ele discorda da tese de que o marxismo bebeu na escatologia bíblica. E quanto a Engels, ele diz que Engels tinha sido calvinista. Chato, né? Podia ter sido arminiano, mas não é o caso, né? Engels tinha sido calvinista e por isso tinha muito contato com o Novo Testamento e lia o Novo Testamento grego. E gostava muito do livro do Apocalipse. Mas ele usou o livro do Apocalipse não para construir sua filosofia de história,
mas para fazer piadas. Fazia piadas com o livro do Apocalipse e usava o livro do Apocalipse também para comparar o Apocalipse à sua vida, dizendo que o milênio foi a era, na vida dele, em que ele foi iluminado e passou a enxergar realidades, deixando então para trás o cristianismo. Então eu entrei no meu milênio, agora eu sou ateu. Esse é o meu milênio. Então, ele usava o livro do Apocalipse de forma irônica e também fazendo uma leitura do primeiro século a partir do livro do Apocalipse. Mas o autor do artigo diz que mesmo assim há marxistas que se inspiram na escatologia bíblica. Ele menciona o nome de um deles, o nome deles é Moisés Hess. Ele menciona esse personagem como alguém que via na escatologia bíblica uma fonte de inspiração para a expectativa marxista. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque uma informação como essa sugere que o coração humano anela por um mundo melhor. Anela. Mesmo os corações ateus anelam por um dia de redenção. Anelam por um dia de palingenesia, de regeneração, de uma história nova, da redenção da história. Um tempo de paz, um tempo de justiça, um tempo de equidade, um tempo de conhecimento, um tempo em que não haja opressão, um tempo em que o pecado não vai dominar. Mesmo quem rejeita a palavra de Deus, tem no seu coração um grito dizendo que venha o milênio, que o milênio venha, que nós entremos num período da história onde haja paz, justiça, equidade, que essas coisas venham. Claro, o sonho marxista nos moldes que eles criaram não leva em conta a natureza humana. Esse sonho marxista nunca vai se cumprir nos moldes que os marxistas aguardam. Mas nós temos uma concepção diferente. Nós cremos sim num reino vindouro que será marcado pela presença de um rei de justiça, que regerá as nações com um cetro de ferro e fará com que o conhecimento da verdade transforme totalmente a sociedade. Muito bem, vamos olhar para o versículo 3. Vejam o que diz. O texto diz assim, vejam como nós podemos aguardar essa expectativa, não nos moldes marxistas, não nesses moldes secularizados, não nos moldes alegóricos, conforme propostos pelos aliancistas, mas de forma literal. Vejam o que nós podemos esperar desse reino. O texto diz assim: virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor. Notem, o texto diz que muitos povos irão a Jerusalém naqueles dias. Por que isso vai acontecer? Porque o plano de Deus envolve colocar toda a humanidade sob sua sujeição. Deus tem um plano de no milênio fazer com que todas as nações sejam sujeitas ao Rei dos Reis. Vire as páginas da sua Bíblia, veja aí em Isaías 45, observem isso com atenção, Isaías 45, versículos 22 a 24, há outros textos, há Isaías 11:10, há Isaías 63, mas não dá para ler tudo, mas vejam Isaías 45, 22 a 24, diz assim, prestem atenção: voltem-se para mim, Isaías 45, 22, e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua jurará.
dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. O plano de Deus é que todas as nações se curvem diante dele. E isso vai acontecer no reino milenar. Agora notem, o versículo 2 diz que nesses dias, nos últimos dias, os povos irão a Sião. Os povos irão e subirão ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Por que os povos irão ao monte Sião? Por que os povos irão ao templo de Deus? Notem, existe parte da resposta nesse versículo, mas eu gostaria que os irmãos vissem comigo outras razões pelas quais as nações irão até o monte do Senhor naqueles tempos, nos tempos que virão. Há um primeiro motivo que nós vemos em Zacarias. Abra sua Bíblia em Zacarias. Eu não quero aborrecer os irmãos, não quero cansar os irmãos, mas é muito difícil nós falarmos sobre esses assuntos sem nós observarmos textos paralelos, sem nós observarmos textos que ajudam a enriquecer e a passar mais informações. Mas vejam Zacarias 8, porque aqui os irmãos vão ter aqui um indício do que as nações farão indo até Sião. Vejam Zacarias 8, versículos 20 a 23. Observe, abra sua Bíblia e veja aí, anote na sua Bíblia, grife na sua Bíblia. Veja o que diz, o primeiro motivo: assim diz o Senhor dos Exércitos, em Zacarias 8, 20. O texto diz assim: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo já estou indo. Nós lemos esse texto agora há pouco, na leitura semanal que fazemos da Bíblia aqui na igreja. Versículo 22, e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Qual é o primeiro motivo pelo qual as nações irão até Jerusalém? Elas vão suplicar o favor do Senhor. Senhor, abençoa a nossa nação. Senhor, abençoa a minha nação. Eles irão até o rei e suplicarão isso. Eles sabem que a chuva virá do Senhor. Eles sabem que as colheitas virão da bênção do Senhor. Eles sabem que o fim de pragas, o livramento de pragas virá a partir da bênção do Senhor. Então eles vão até lá e vão suplicar ao Senhor em Sião: Senhor, dá-nos do seu favor. Esse é o primeiro motivo pelo qual as nações buscarão o Senhor naquele dia. Mas vejam, há também no capítulo 14 de Zacarias, há também uma outra razão. É interessante isso. Notem o que o texto vai dizer agora sobre por que as nações subirão, por que as nações irão até Sião. Vejam o versículo 16, Zacarias 14, 16. O texto diz assim: então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei. Essa é a razão. Mas vejam, o Senhor dos Exércitos, mas vejam especificamente como eles farão isso: para celebrar a festa das cabanas. A festa das cabanas era uma festa judaica que celebrava o livramento do povo de Israel do Egito. Eles vão então celebrar essa festa, vão morar em cabanas durante dias, celebrando a festa também chamada de festa dos tabernáculos. Versículo 17: se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos não virá para ele a chuva. Notem, a nação que não subir vai passar por períodos terríveis de seca. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga, com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. As nações irão a Jerusalém naqueles dias,
para celebrar essa festa e adorar o Senhor. Sabe o que isso significa? Que a adoração no milênio será obrigatória. É obrigatória. Às vezes eu converso com os arminianos nos meus debates. Eles falam que Deus não aceita uma adoração que seja obrigatória. Aqui Ele vai aceitar então. Ele vai obrigar. Se vocês não vierem me adorar, não vai chover sobre vocês. Vocês terão que vir. Então isso quebra um pouquinho a nossa visão de adoração. Por que eu tenho que adorar a Deus? Porque eu tenho vontade? É isso? Se eu não tiver vontade, então eu não adoro. Não. Eu devo adorar a Deus porque Ele manda. Não interessa a minha vontade. Eu devo adorá-lo e servi-lo e obedecê-lo porque Ele manda. É assim que deve ser. Mas isso aqui abre um parênteses. Eu quero abrir esse parênteses aqui, porque há várias questões que são levantadas pelos irmãos acerca desses assuntos. E uma pergunta que é muito comum é a seguinte: por que Deus tem que obrigar as pessoas a adorá-lo no milênio e ameaçar com seca? No milênio todos não serão salvos. No milênio não estaremos nós lá, ressurretos, participando daquelas bênçãos maravilhosas do reino? Por quê? Deus então diz: olha, quem não vier vai ser punido com a seca. Não vai chover sobre essas nações. Por que isso acontece? Bem, a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, no dia que Ele voltar, e vai nos trazer junto com Ele, a palavra de Deus diz que haverá um cenário terrível instalado em torno de Jerusalém, no dia da vinda do Senhor. A palavra de Deus diz que as nações de todo o mundo, instigadas por aquele terrível personagem que nós conhecemos como Anticristo, as nações de todo o mundo vão cercar Jerusalém para destruir o povo escolhido. E então, nesse dia, ao fim da grande tribulação, nesse dia o Senhor voltará. E quando Ele voltar, Ele vai destruir todas essas nações, esses exércitos de nações que estiverem cercando Jerusalém. Notem, vejam Zacarias. Você está com a Bíblia aberta em Zacarias. Vejam Zacarias no capítulo 14. Vejam o comecinho do texto. Prestem atenção nisso. O texto diz assim, Zacarias 14:1. Prestem atenção. Vejam: o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. Vejam, esse é o cenário que estará montado nesse dia. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Terrível esse cerco. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. E o texto continua. Depois, vejam aqui a vinda do Senhor, a vinda de Cristo aqui propriamente dita. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como Ele faz em dia de batalha. Naquele dia, e vejam, é o Senhor voltando. Vejam o que diz o versículo 4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, o local de onde ele subiu, certamente, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste.
por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês, os judeus, fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. É a volta de Cristo com a sua igreja, descendo do céu. E aí diz o versículo 6, naquele dia não haverá calor nem frio. Vejam a literalidade dessa descrição. Será um dia sem calor e sem frio, uma temperatura amena. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Assim será aquele dia. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. Aqui a descrição até do clima desse dia da volta de Cristo. E vejam como o Senhor destruirá os exércitos. No versículo 12, diz assim, eu acho isso muito violento, mas confesso que é bem emocionante. Diz assim, esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Ou seja, eles vão apodrecer vivos. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas. E sua língua apodrecerá em sua boca. É assim que o Senhor matará os exércitos dos inimigos. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Vejam, os exércitos ficarão loucos, apodrecendo vivos e matando-se desesperados entre si. E o Senhor então, depois de destruir esses exércitos, diz o texto de Mateus 25, que Ele estabelecerá o seu trono ali em Jerusalém. E Ele então reunirá as nações diante dele. E separará os que são seus daqueles que não são seus. Muitos terão se convertido durante a grande tribulação. Muitos. E Ele separará essas pessoas que se converteram na tribulação daqueles que não se converteram. E então, todos entrarão no reino milenar. O que isso mostra é que o milênio terá uma população diferente da população moderna, população atual. Vejam como isso vai ser. Observem esse gráfico. Eu pedi para o Isaac fazer. O Isaac preparou para mim. Vejam o que esse gráfico mostra. Não sei se não funciona isso. Como é que faz para funcionar isso aqui? Tem que empurrar assim. Ok, dá para ver aí? Apareceu já um traço aí, não apareceu? É a linha do tempo, é história. Então prestem atenção nisso para não fazerem confusão. Prestem atenção. Essa é a linha do tempo, a história. Veja o que acontece aí. Nicolas, eu não sei mexer nisso aqui, é muito moderno. Ok, aqui apareceu. Aí vocês têm o arrebatamento da igreja ali aparecendo agora, a igreja sendo arrebatada. Então aparece ali, isso, obrigado por ter apagado a luz. Aí aparece o arrebatamento da igreja. Vamos então ver aí, a igreja subiu. Subiu aí também? Aqui subiu. Subiu aí, subiu atrás de mim. Todo mundo subiu, ok. Então aí está, esse arrebatamento envolve os vivos, quando o Senhor vier buscar a igreja, e os mortos ressurretos. Todos transformados em seus corpos, eles sobem para o céu. O que acontece então depois disso? Olha aí. O dia da ira. A grande tribulação começa. Terrível. O anticristo querendo adoração. Muitos crerão em Cristo nessa época. Muitos serão salvos nessa época, porque haverá o testemunho do Senhor sendo pregado. O Senhor levantará testemunhas para anunciar o evangelho a todos os povos, como nunca antes.
Milhares, milhões de pessoas vão se converter nessa época terrível de grande tribulação e serão perseguidas e odiadas. Vejam aí, esses bonequinhos, opa, volta para lá para o céu. Esses bonequinhos todos que aparecem aí, o que eu fiz aqui? Não, volta lá, ainda não. Volta lá. Esses bonequinhos que aparecem aqui, cada um deles que está aparecendo aí, são pessoas que foram se convertendo. Notem, nós colocamos cores diferentes, porque os bonequinhos lá de cima, na cor preta, são bonequinhos já transformados. São bonequinhos que já passaram pela transformação dos seus corpos, no arrebatamento ou na ressurreição. Esses bonequinhos marrons não, são pessoas mortais, são pessoas comuns, que se convertem na grande tribulação. Presta atenção nisso. Aí o que acontece? Chega o dia do Senhor voltar. Ele não aparece aqui, Jesus não aparece aqui, porque não cabia aqui no desenho. E aí o Senhor volta trazendo a sua igreja. Bom, pronto. Chegou o Senhor com os seus santos. E agora? Ele inaugura o seu reino. E então agora, quem vai entrar no seu reino? Vejam, começa o reino de 1000 anos. Quem vai entrar no seu reino? Olha que curioso. Pessoas ressurretas, transformadas e pessoas comuns. Então vai ter morte no milênio? Vai. Quem vai morrer? Os pretinhos ou os marronzinhos? Os marronzinhos. Né? Os pretinhos já morreram ou já foram arrebatados, já não tem mais, não há mais morte para eles. Mas os marronzinhos ainda não, eles entraram para o milênio. Eles vão se casar? Ou não? Vão se casar. E os pretinhos, vão se casar? Não. Então se você quer se casa agora, porque no milênio, sem chance. Sem chance. Eu já garanti o meu lado. Esses marronzinhos vão se casar, vão trabalhar, e todos obedecerão o rei. Eles vão ter filhos? Vão ter filhos. Os filhos serão crentinhos? Aí é que está o problema. Esses marronzinhos terão filhos, e esses filhos vão ouvir falar do passado. Sabe que meu avô falava? Que antes desse rei de Jerusalém dominar a terra, tinha algo chamado balada. Farra. Cachaça. E olha, não era como agora. Tinha liberdade. Tinha liberdade. Esse rei é muito severo. Esse rei é muito severo. Esse rei é muito radical, cabeça muito fechada. Mas só que essas pessoas de má vontade, que vão adorar o rei de má vontade, essas pessoas serão pessoas que terão uma voz neutralizada pelo poder do rei, pela autoridade do rei. Elas não terão a influência, a força que elas têm agora. Elas não terão todo o domínio do mundo como elas têm agora. Então, serão pessoas com a sua influência comedida. Mas o que vai acontecer? Lembrem-se, nesse tempo de 1000 anos, Satanás está preso. Isso reduz ainda mais a maldade do mundo. Mas o que vai acontecer no fim do milênio? A Bíblia diz, vejam em Apocalipse 20. Em Apocalipse 20, a Bíblia diz o que vai acontecer. Abra sua Bíblia e você vai ver o que vai acontecer no fim do milênio. Em Apocalipse 20, versículos 7 a 9. Vejam o que vai acontecer. É surpreendente isso. Como pode isso acontecer no milênio? Vejam. Versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos,
Finalzinho. Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog são alusões típicas aos inimigos de Deus, a fim de reuni-las para a batalha. Ele vai encontrar gente disposta a segui-lo? Sim ou não? Vai. São os filhos, são as gerações vindouras daqueles que entraram no milênio, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Milhões de pessoas vão se levantar contra o rei no fim do milênio. Terrível isso, mas isso vai acontecer. Porque os descendentes desses cristãos que vão entrar no milênio não serão cristãos. Nem todos serão cristãos. Vejam, 9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Essa é a última rebelião de que fala a Bíblia. O milênio vai terminar com essa rebelião e o Senhor matará todos aqueles que não se sujeitaram a Ele. É por isso que no milênio haverá a obrigação e a ameaça de subir para adorar. Porque muitos que vão nascer no milênio não serão pessoas convertidas. E no final do milênio, elas vão se insurgir contra o rei para tentar tirá-lo do trono. E transformar esse mundo no que esse mundo é hoje. Porque elas amam esse mundo e o modo como esse mundo funciona hoje. Muito bem. O texto de Isaías 2 prossegue e diz: o outro motivo pelo qual as nações subirão a Sião. E o texto fala: para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Por que as nações irão a Sião? O outro motivo, esse é o mencionado por Isaías 2. As nações irão a Sião, ao templo em Sião, buscar o rei para aprenderem os seus caminhos. O milênio será marcado pelo conhecimento da vontade de Deus. Por que é importante que a vontade de Deus seja conhecida? E nós vamos encerrar dizendo isso. Por que é importante conhecer a vontade de Deus? Porque no milênio, conhecer a vontade de Deus será crucial. Nós aprendemos, haverá, com o passar dos anos, incrédulos no milênio. Por que é importante conhecer a vontade de Deus? Em primeiro lugar, porque sem saber sua vontade, não é possível obedecê-la. Muitos erros, muitas transgressões procedem da ignorância. As pessoas não sabem o que Deus quer e por isso fazem o mal. Muitas vezes as pessoas praticam a iniquidade porque não sabem que aquilo que estão fazendo desagrada a Deus. Nós temos tido nos nossos dias uma grave crise moral. O nosso mundo é um mundo em ruínas. A palavra de Deus não é ensinada em lugar nenhum. É proibido ensinar a palavra de Deus nas escolas. Os professores que ensinarem a palavra de Deus nas escolas podem ser punidos. Os psicólogos que falarem da palavra de Deus aos seus clientes podem ter a sua licença cassada. As pessoas que falarem da palavra de Deus usando a sua profissão para isso podem ser repreendidas e punidas severamente pelos órgãos que estão ligados a essas mesmas profissões, que regulam essas mesmas profissões. E por causa disso, os jovens crescem sem conhecimento da vontade de Deus. Isso na Europa criou um grande vácuo. Os jovens europeus pararam de aprender a vontade de Deus e esse vácuo foi preenchido pelo islamismo. E hoje os europeus têm grandes problemas porque os jovens estão abandonando tudo para seguir o islamismo. Isso não teria acontecido
se os países europeus tivessem mantido o ensino do cristianismo nas escolas. É por isso que temos a proliferação da iniquidade, a proliferação da mentira, a proliferação da imoralidade, a proliferação do mal na sociedade, porque a palavra de Deus não é conhecida. Nós andamos pelas ruas e nós nos assustamos com o que nós vemos. Recentemente eu e a Simone estávamos voltando da igreja tarde da noite, quase meia-noite. Passamos por um bairro aqui da Zona Norte e nós vimos uma garotinha de 12 ou 13 anos, abraçada com um marmanjo e fumando um cigarro, à meia-noite. Uma garotinha de 12 ou 13 anos de idade. Por que aquela garotinha está vivendo essa vida? Porque ninguém ensinou para ela a palavra de Deus. Os crentes nos lares não ensinam a palavra de Deus aos seus filhos. Não ensinam. Não há um tempo em que os pais param e ensinam a palavra de Deus para os seus filhos, para os seus netos. Eles levam o neto na aula de karatê, levam na aula de piano, levam na aula de inglês, levam na aula de espanhol, levam na aula de japonês, levam na aula de natação, levam em tudo. Estressam a criança com tantas aulas, mas não gastam uma hora sequer ensinando a palavra de Deus para as crianças. E quando tem o dever na igreja, também não trazem seus filhos, porque dizem que estão cansados. E com isso, a iniquidade graça, e cresce, e se espalha. E então nós convivemos com jovens perversos, e com crianças perversas, cheias de maldade, de sujeira em suas mentes, bocas imundas em crianças de 5 ou 6 anos de idade. Por que tanta iniquidade? Por que tanta podridão? Por que tanto pecado? Porque não há o conhecimento da vontade de Deus. Nós somos culpados, eu e você. Nós deveríamos ser mestres, da nossa boca deveria sair o conhecimento para ensinar essas pessoas, os nossos queridos, os nossos parentes, os nossos amigos, os jovens que estão debaixo da nossa autoridade ou debaixo da nossa influência, mas nós não fazemos nem com os nossos filhos. E por isso o pecado cresce e se espalha. E a sociedade é esse lixo, essa pocilga em que nós vivemos. Dá nojo de olhar. Dá nojo de olhar para a nossa sociedade. Porque o mal será reduzido no milênio, ainda que haja incredulidade. Porque haverá ensino. As nações irão a Sião e aprenderão a sua vontade. Porque o conhecimento é importante. A Bíblia diz que o conhecimento traz vigor, conhecimento da vontade de Deus, traz vigor e consolo. Salmo 19 diz que a palavra do Senhor restaura a alma, revigora os ossos da pessoa, traz prazer ao coração, alegra o coração. A nossa sociedade é uma sociedade que investe milhões em lazer e diversão. Milhões. Já viram nossos parques? Os parques que há hoje em dia? Já viram o tamanho deles? São empreendimentos gigantescos. E milhões de pessoas fazendo economias ao longo de anos para passar 2 ou 3 dias num parque desses. Milhões. Gastos nisso. Somos a sociedade ao longo da história que mais se diverte. Nós nos divertimos muito. Nós temos lanchonetes, temos opções de lazer, temos cinema 3D. Eu assisti Guerra nas Estrelas. Assisti Planeta dos Macacos em 3D. Maravilhoso. Gostei de ver lá o Caesar. Eu só senti falta do Darth Vader no Guerra nas Estrelas. Senti muita falta. Era fã do Darth Vader. Senti falta dele. Só tinha o neto dele. Ele não morreu no fim, não.
Não estragar quem não assistiu ainda. Mas enfim. Nós nos divertimos bastante. Temos opções. Gastamos nosso dinheiro nisso. E a sociedade, não estou dizendo que é errado ir ao cinema, viu, irmãos? Nem que é errado ir nos parques. Eu já fui na Disney. Já assisti o show do Mickey. Já assisti. Já fui em montanhas russas. Já fui em todas as montanhas russas do mundo. Só numa que eu não fui, não tive coragem, no Japão. Que ela era tão alta que eu falei, nem pagando eu entro nisso aí. Quiseram pagar para eu entrar na montanha russa lá no Japão. Era a segunda maior do mundo. Eu falei, não vai dar. Enfim, gastamos milhões nisso. Mas a nossa sociedade é deprimida e triste. Nunca tanto dinheiro foi gasto em diversão. Mas a nossa sociedade é deprimida e triste. Depressão, síndrome do pânico, desespero, angústia, tristeza. Os psicólogos não têm lugar em suas agendas, não têm espaço em suas agendas para atender as pessoas. E as pessoas se tratam com esses psicólogos por 5, 6, 10, 12, 15 anos, sofrendo com angústias, tristezas e depressões. Sabem por que isso acontece? Eu vou arriscar aqui um motivo. Porque o nosso povo não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus restaura a alma e alegra o coração. Por isso, no milênio, os psicólogos não terão emprego. Também os psicólogos crentes nem vão se preocupar com isso. Mas enfim, os pastores não terão emprego. Por quê? Porque o conhecimento brotará de Sião. E então, o mundo será um mundo mais alegre. O mundo será um mundo com o coração mais leve. Porque a palavra de Deus dominará e consolará. Porque o conhecimento é importante. Porque o conhecimento nos livra dos convites e mentiras dos homens maus. Quantos homens maus há hoje em dia? Quantos falsos mestres? Eu vejo os pregadores na TV. E às vezes as câmeras mostram as pessoas que estão assistindo os seus cultos mentirosos. E quando as câmeras fazem aquelas tomadas de todo o auditório, eu fico impressionado. São milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas seguindo homens mentirosos, que oferecem doutrinas podres, que oferecem mentiras, que não alimentam a alma, que não alimentam o coração, e milhares de pessoas seguindo essas coisas, e sendo enganadas, e tendo suas vidas destruídas, seus lares destruídos, seus empregos destruídos, seu patrimônio destruído, porque seguem os homens maus. E seguem os homens maus porque não têm conhecimento. Porque se tivessem conhecimento, poderiam avaliar e dizer: eu não posso seguir isso. Eu não posso ir atrás dessas coisas. O conhecimento da vontade de Deus me protege. Eu sei discernir. Eu sei discernir o que é mal e o que é bom. Porque o conhecimento de Deus me protege. Eu sou neto de um homem que mal sabia ler. Seu Antônio faleceu aos 98 anos. Ele não tinha escolaridade nenhuma. Um lavrador. Mas todos os dias, eu me lembro, eu morava na casa ao lado da dele. Todos os dias ele pegava a Bíblia, se sentava no seu cantinho e lia. E lia, e lia, e lia. E ele fez isso, irmãos, até ficar cego. Chegou um momento em que ele não podia mais ler. Nem com óculos, nem sem óculos, não podia mais ler. Estava cego. Ele não podia mais usar a Bíblia, porque não podia enxergar. Mas ele leu a Bíblia enquanto ele pôde enxergar. E sabem o que ele dizia para mim? Ele se aproximava de mim e falava assim para mim: Marcos, eu não tenho estudo, você fez seminário,
mas eu assisti uma pregação na televisão de um homem chamado, eu não vou falar o nome. Ele dizia: Marcos, eu não entendo de teologia, eu não sou formado nessas coisas, mas olha, aquele homem não é de Deus. Eu dizia: meu Deus, como ele tem essa percepção, como ele é capaz de perceber a sutileza e notar que há algo de errado ali, e perceber que aquilo não provém do Espírito Santo do Senhor. Como ele pode? E a resposta está aqui: ele tinha conhecimento da palavra de Deus, e esse conhecimento o protegia. Porque o conhecimento é importante, porque o conhecimento nos torna aptos também para ajudar os outros, para orientar os outros de modo certo. Como nós podemos ajudar nossos irmãos? Como nós podemos ser úteis na igreja? Conhecendo a palavra de Deus. Muitos irmãos precisam de orientação, de correção, de consolo. E alguns irmãos da igreja, sabem o que fazem? Dão um tapinha nas costas e falam assim: ah, não liga não, a fila anda, a vida é assim mesmo, o mundo dá voltas. E repete jargões vazios e tolos, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Se tivessem conhecimento da palavra de Deus, teriam algo com substância para dizer, e seriam úteis na vida dos seus irmãos. Durante o reino de Cristo haverá conhecimento, por isso haverá consolo e haverá conselho. Bem, isso ocorrerá no dia que há de vir, no dia que nós aguardamos. Na semana que vem nós vamos ver o versículo 4, que fala que no reino vindouro haverá paz, e vamos estudar isso. Então eu vou encerrar aqui. Mas antes de encerrar, eu nem sei quanto tempo eu falei hoje. Antes de encerrar, eu quero apontar para uma realidade presente no livro de Romanos, fortemente ligada a essas coisas que estamos estudando. Há um texto em Romanos que marcou profundamente a história eclesiástica. É um texto que marcou profundamente a história dos pais da igreja, da patrística. É o texto de Romanos 13. Por que esse texto de Romanos 13, os versículos 8 a 14, foi um texto importante na história do pensamento cristão, na história da igreja? Por quê? Romanos 13, de 8 a 14. Esse texto foi importante porque foi através desse texto que o maior pai da igreja que já existiu se converteu. Sabem de quem estou falando? Quem foi o maior pai da igreja que já existiu? Santo Agostinho de Hipona. Que eu brinco sempre falando que é o meu santo padroeiro. Não é, claro, mas eu sempre brinco falando que ele é o maior teólogo de todos os tempos, dono de uma mente brilhante, um homem extraordinário. A igreja nunca mais foi a mesma depois de Agostinho. E como ele se converteu? Ele se converteu lendo esse texto. Ele estava na casa dele e recebeu a visita de um homem que contou para ele a história de Santo Antônio. E ele ouviu sobre a conversão de Santo Antônio. E ficou muito tocado pela conversão de Santo Antônio. E foi até o jardim da sua casa em Milão e sentou debaixo de uma figueira. E ali começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. Ele era um homem de vida suja, até certo ponto. Ele tinha uma concubina, tinha um filho dessa concubina. Ele
visitava os bailes de Roma e tinha talvez ali relações com as dançarinas. Era um homem de uma vida até certo ponto devassa. E ele então se sentou debaixo daquela figueira e começou a chorar. Seu amigo Alípio foi até ele e se sentou debaixo da figueira com ele. Ele disse para Alípio: os homens simples como Antônio se levantam e saqueiam o reino dos céus. E nós, retóricos, doutores, homens respeitados na sociedade, padecemos de fome espiritual. E chorou, e chorou, e chorou. Alípio se afastou. E Agostinho então deu livre curso ao seu pranto, até que ele escutou algumas crianças cantando do outro lado do muro. E as crianças cantavam assim: tole legue, tole legue, tole legue, que significa toma e lê, toma e lê, toma e lê. Então, ele se lembrou do Novo Testamento que estava em cima do armário em casa. E correu para dentro de casa e pegou o Novo Testamento. E às pressas ali, entendendo que aquilo era uma mensagem de Deus, aquele tole legue era uma mensagem de Deus, ele abriu o Novo Testamento rápido e caiu nessa passagem. E leu essa passagem. E vejam o que ele leu. Vejam o que diz o texto: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, porque o cumprimento da lei é o amor. Façam isso, vejam, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Paulo escreveu isso aos crentes. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação, o arrebatamento, o milênio, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. A noite da era presente está quase acabando. A noite do presente século está chegando ao fim. Essa era marcada pelo pecado, pela imundícia, está acabando. O dia logo vem. Que dia é esse? É o dia da vinda do Senhor, quando Ele vai nos levar, quando o seu reino chegará afinal. O dia logo vem. Portanto, irmãos, deixemos de lado as obras das trevas. Nós não pertencemos à noite, pertencemos à luz. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Mas o dia ainda não chegou. Estamos na noite, é verdade, estamos na noite, mas ajam como se já estivéssemos no dia. O dia chegará em breve. Vivam agora como se o dia já tivesse chegado. Vivam como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras. Agostinho recebeu aqui um grande golpe. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, como Agostinho sentiu esse golpe. Não em desavença e inveja, ao contrário. Abandonem tudo isso. Casais, abandonem desavenças e invejas. Jovens, abandonem imoralidades, depravações. Homens, mulheres, abandonem orgias, bebedeiras, vida desregrada. Abandonem essas coisas. Abandonem as obras das trevas. O dia está chegando, pertencemos ao dia. O dia logo virá. Andem em plena luz do dia, como se estivessem em plena luz do dia. Ao contrário, diz o versículo 14, em vez de andar como nas trevas, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Agostinho leu isso. E quando ele leu isso, ele se revestiu do Senhor Jesus pela fé. E imediatamente ele diz nas suas confissões: um grande fardo caiu de sobre os seus ombros. E ele se levantou alegre, faceiro, e correu até Alípio e falou da sua conversão a Alípio. E evangelizou Alípio, e Alípio se converteu. E correu para o seu filho Adeodato e falou para Adeodato da sua conversão, e Adeodato se converteu. E então os três, alegres, contentes, correram até Mônica, a mãe de Agostinho, que já era cristã, e contaram para ela da conversão deles. E houve então uma grande festa naquela família. Nós
Agostinho disse: nos libertamos das obras das trevas, nos revestimos do Senhor Jesus, somos filhos do dia que virá, e andamos hoje e agora, como se o dia já tivesse chegado. O milênio virá, mas não espere, ande agora, como se já estivesse nele. O milênio vai raiar, o dia da vinda do Senhor vai raiar, o Senhor nos levará para si, a trombeta soará, ouviremos a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão, seremos levados para Ele, voltaremos com Ele. Tudo isso pertence ao grande dia de Deus. Isso virá, isso acontecerá no momento que o Senhor marcou. Mas, diz Paulo, vivam agora, como se esse dia já tivesse chegado. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, obrigado por esse texto. Ajuda-nos a crescer no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos a andar no seu conhecimento. Faça com que essas coisas que temos aprendido despertem em nós alegria e entusiasmo. Faça com que a esperança do reino que há de vir nos transforme de maneira que andemos desde já, como se já estivéssemos no teu reino. Pedimos essas bênçãos, ajuda-nos a andarmos na plena luz do dia. Suplicamos isso, dá-nos do teu conhecimento. Faça, ó Deus, com que hoje andemos como se já estivéssemos no seu reino. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos aprender a cantar o hino Os Filhos de Sião. Daniel vai tocar o hino uma vez. No interlúdio, eu convido os irmãos a se porem em pé e nós cantaremos.